Olá, esta é mais uma aula de introdução à história, versando sobre história da historiografia. É a nossa última estação nesse passeio pela história da historiografia, porque hoje, nesta aula, vamos focalizar a chamada historiografia contemporânea. Tradicionalmente, que começaria com a Revolução Francesa e iria até hoje. Os historiadores ainda não têm em mente que nome dá a era contemporânea, né? A era mais contemporânea. Né? Então nós estamos entendendo aqui, basicamente, portanto, contemporâneo, para ficar claro, como o século XIX e século XX. Né? Os objetivos desta aula são idênticos às das anteriores: caracterizar a historiografia contemporânea, isto é, escrita no século XIX e século XX, no plano temático, metodológico, institucional e funcional. Aquela mesma bitola usada para os três segmentos temporais anteriores. E também apontar brevemente algumas obras e autores significativos na historiografia produzida durante esse período. Consideremos, em primeiro lugar, os marcos temporais e o contexto, né? O locus, o ambiente histórico no qual esta historiografia contemporânea é escrita. Então nós estamos aqui considerando essa historiografia contemporânea, didaticamente, como sendo a historiografia do século XIX e do século XX. Dois séculos, portanto, 200 anos. O contexto da época, só para relembrar, é marcado por alguns fatos de grande importância ou de ressonância em diversos planos dos setores da vida internacional, sobretudo ocidental. A época contemporânea é marcada pela unificação da Itália, da Alemanha, a expansão colonial na América, na África e na Ásia, todo o século XIX, as duas guerras mundiais, a emergência da ideia socialista, a Revolução Russa de 17, a consequente Guerra Fria, antes disso, outro episódio anterior, a Revolução Industrial, a mudança na ciência a partir da emergência da física quântica e da teoria da relatividade. Não estou indo necessariamente na sequência cronológica desses eventos, é uma espécie de quadro mental para pensar o ambiente da historiografia. Fatores políticos, portanto, mentais, econômicos e culturais, dão esse substrato da historiografia, uma espécie de solo onde essa historiografia desses dois últimos séculos viceja. Feita essa ambientação, consideremos agora um aspecto fundamental de qualquer historiografia, a sua temática, a temática favorita. Né? Porque obviamente que nem todos os historiadores rezavam por essa cartilha. Não é? A gente está falando de tendência, como eu disse, é uma caracterização genérica. Nos dois últimos séculos, a historiografia pautou-se pela pluralidade de temas, acho que sobretudo no século XX. No século XIX, predominou o foco político estatal, né? Mas não exclusivamente, é bom que se diga. Né? A historiografia, essa política estatal ou personalista, né? Focaliza sobretudo as coisas do Estado e os feitos dos governantes. Mas ainda no final do século, no século XVIII, né, emergiu a temática cultural, tanto material quanto imaterial. Há obras do século XIX que inaugura na esteira, talvez, daquela história da civilização do século XVIII.
No decorrer do século XX, houve uma explosão temática maior. A partir de então, o foco do historiógrafo, quer dizer, do escritor da história, passou a se direcionar para assuntos como mentalidade, sexualidade, cotidiano, atitudes, sentimentos. Quase todas as dimensões humanas passaram a interessar o historiador nestes 2 últimos séculos. Expressivo desta amplitude temática é um dito de um dos patriarcas da historiografia francesa, o Lucien Febvre, que escreveu, que declarou na sua aula inaugural no Colégio de França: onde houver carne humana, lá estará o historiador. Quanto ao método, falei há pouco da temática, a historiografia contemporânea apresenta alguns traços. Um aspecto é o cultivo, o desenvolvimento no século XIX da chamada crítica histórica, ou crítica filológica, né? Herdeira, como vimos, lá do século XVI, né? De Lourenço de Waller, etc. e tal. A crítica aplicada, a crítica histórica aplicada sobretudo às fontes textuais. É no século XIX, portanto, que se sistematiza a chamada crítica histórica. Já falamos de crítica histórica em aulas anteriores dessa disciplina. Um outro traço no plano metodológico é a ambição ou a tentativa de fazer da historiografia uma ciência. Até então, a historiografia tem um estatuto assim, meio certo, de letras, filosofia. Né? No século XIX, os historiadores desenvolvem o desejo de incluir Clio no panteão dos cientistas. Né? E tomam 2 modelos. Primeiramente, querem fazer da historiografia uma ciência nos moldes das ciências naturais. Lembram da aula sobre Edouard Descartes? Né? E em seguida, no século XX, surge aqueles, já na verdade no final do século XIX, surge aqueles que postulam que a historiografia possui um estatuto especial, uma ciência biográfica, uma ciência compreensiva, uma ciência hermenêutica. Também caracteriza a historiografia contemporânea, no plano metódico, a prática, sobretudo no século XIX, a prática de reunir e editar grande conjunto de fontes históricas. Isso é um grande feito dos mal afamados historiadores positivistas, né, aspas, do século XIX. Né. Eles construíram, eles editaram grandes monumentos. Cada país, cada estado patrocinou o colecionamento de grandes conjuntos documentais sobre o seu passado. Isso no século XIX. No decorrer do século XX, a historiografia, no aspecto metodológico, sofreu algumas inovações. Como eu disse sempre, inovação, conservação, né? Continuidade e descontinuidade. Um deles foi o alargamento, né, do universo das fontes históricas. Lembrem a proclamação de que tudo é fonte histórica, feita pela uma corrente muito poderosa da historiografia no século XX, que é a Escola dos Análises. Desde então, tudo que restou do passado passou a ser visto como um potencial testemunho para a historiografia. É claro que a gente está falando tendencialmente, porque desde o século XVIII, epigrafistas, né, e especialistas em moedas, entendeu? Arqueólogos já utilizavam outro tipo de fonte. Né? Todavia, apesar dessa proclamada tudo é potencialmente fonte histórica, vale lembrar que as fontes textuais, salvo o melhor juízo, continuam sendo, até hoje, o pão cotidiano do historiador. Salvo, é claro, o caso dos pré-historiadores, né, que obviamente não tem a escrita.
Uma outra inovação metodológica da historiografia escrita nos últimos 200 anos é a incorporação pela historiografia de objetos, métodos e conceitos vindo de outras ciências humanas, que recebe o nome, às vezes um pouco impreciso, de interdisciplinaridade. Na verdade, trata-se da historiografia sendo fecundada com elementos de outras ciências. Lucien Febvre recomendava que os historiadores saqueassem, pulassem as fronteiras e saqueassem as demais ciências. Ciências como a sociologia, a antropologia, a economia, a geografia, a psicologia passaram, eu não diria dialogar, passaram a oferecer. Sinceramente, eu não vejo o que essas ciências receberam da história. Eu vejo a história mais recebendo do que doando. Consideremos agora as instituições fabricadoras da historiografia na época contemporânea, quer dizer, nos últimos 200 anos. Podemos, simplificando, sempre de modo muito esquemático, duas instituições. As academias científicas, sobretudo no século XIX, e também as universidades. No século XIX, a historiografia, além das universidades, foi forjada em sociedades como academias, institutos, agremiações. Para que vocês tenham uma noção desse tipo de instituição laica, ligada ao cultivo das letras, inclusive das letras historiográficas, nós temos no Brasil, surgido no século XIX, o IHGB, o famoso IHGB, o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, que exerceu essa função era uma das instituições fabricadoras, já que, como vocês sabem, no século XIX nós não tínhamos universidade. No decorrer do século XX, é claro que na Europa, já no século XIX, historiadores como Ranke e outros estavam ligados à instituição, eram professores universitários. No decorrer do século XX, a universidade, a meu juízo, toma a dianteira na produção da ciência historiográfica. Na verdade, acho que desde o século XIX. O historiador profissional é quase sempre um professor universitário, mas há outras instâncias. Já no final do século XX, agora no começo já do século XXI, surge a figura do historialista, do jornalista, historiador. Portanto, o jornalismo é outra instituição que está competindo com os historiadores profissionais na medida em que produzem relatos ou reconstituições do passado palatáveis, mais legíveis do que os produtos, às vezes, indigestivos do historiador universitário. E quantas funções? A historiografia nesses últimos 200 anos, que papéis, que utilidades tem exercido? Aqui dialogamos com a segunda pergunta do nosso curso sobre para que serve a história. A historiografia nos últimos 200 anos exerceu diversas funções ou utilidades. Vou sempre dividir século XIX e século XX, sempre no sentido de um esboço. No século XIX ela teve como função primordial, isso é mais ou menos consensual entre os historiadores da historiografia, fundamentar as nacionalidades. Isto é, fornecer a cada nação um passado, uma base da identidade nacional. Porque uma identidade nacional se constitui um dos componentes, além do território, essa coisa toda, há também um passado comum. E quem é que reconstitui ou oferece esse passado? O historiador. É por isso que no século XIX, os historiadores eram muitas vezes conselheiros, homens do Estado, para auxiliar. Na época, o historiador era um funcionário do Estado, um historiador oficial, um historiador régio. Ou seja,
a historiografia exerceu um fator de nacionalismo. A historiografia era uma questão de Estado, um fator político. O historiador era, a exemplo do Renascimento, um conselheiro dos governantes. Hoje, salvo no governo Lula, que havia um historiador que era muito próximo ao presidente, hoje talvez os economistas e os publicitários tenham mais prestígio frente aos governantes do que os historiadores. No século XX houve uma mudança, algumas mudanças quanto às funções exercidas ou atribuídas à historiografia. Desde então, a historiografia passou a exercer outros papéis ou funções. Um deles, não encontro outro nome para designar, foi servir de meio de evasão. O passatempo, o turismo pelo tempo. Ok? Como se faz turismo pelo espaço, né? Então, as pessoas comuns, letradas, buscam na história satisfazer a sua curiosidade, conhecendo outras vidas, outras épocas, outros modos de viver, como quem lê um romance. Estou falando do consumidor não universitário, não, do consumidor não técnico. Por que as pessoas gostam, por exemplo, tanto de biografia? Tomando a biografia como um ramo, uma espécie de historiografia. Então, alguém disse que para escapar do tédio cotidiano, né, essa curiosidade, aliás, parece que é algo muito presente no ser humano, essa vontade de conhecer o passado, né, o que veio antes. Outra serventia da historiografia no século XX é explicar o presente. Essa ideia é muito recorrente em muitos praticantes da historiografia. A história explica o presente. Né? O presente é produto do passado e tu conhecer esse passado é significativo. O presente somente não seria suficiente para ser explicado. Né? Claro que isso tem a ver com perspectivas, sobretudo, diacrônicas ou historicistas. Né? Obviamente que há teorias mais adeptas do sincronismo e abordagem sincrônica que não estão muito preocupados como era antes. A historiografia também, no século XX, continuou a exercer a função de garantir, como vimos também na aula anterior, garantir ou negar direitos. O passado é evocado por indivíduos, por grupos, por nações, para justificar as demandas presentes, para obter direitos, para justificar demandas. Há ainda outros aspectos que ajudam a traçar um perfil da historiografia contemporânea, repetindo, da historiografia escrita nos últimos 200 anos. No século XIX, houve o predomínio da forma narrativa, né? A forma diacrônica, né? Embora haja obras sincrônicas, né? Como obras despreocupadas com o negócio da sucessão cronológica, por exemplo, A Cidade Antiga, obra do século XIX. Mas nesse formato narrativo, né, a ambição é narrar os fatos, é pintar a sucessão. Aliado a esta forma narrativa, nos 800, quer dizer, no século XIX, outra característica, no plano filosófico, a crença no progresso geral da humanidade. Isso surgido, como a gente sabe, lá pelo século XVIII, né? A crença no progresso geral da humanidade, né? Através da ciência, através da diplomacia. No século XX, a historiografia, vimos que no século XIX, a historiografia, disse eu há pouco, que tinha a ambição de ser ciência, compreensiva ou generalizante ou nomotética. No final do século XX, em fins do século XX, a historiografia sofre um processo inverso. Surge um questionamento radical
cético, digamos assim, quanto ao estatuto científico da historiografia. Está aí o chamado pós-modernismo, a virada linguística, não é? Em suma, não é lugar aqui para discorrer sobre a natureza dessas críticas, mas em síntese surge um conjunto de autores, de teóricos sobretudo, dizendo ao fim e ao cabo que a historiografia está mais para o romance ou a poesia do que para a ciência. Ou então dizendo que a historiografia é mais arma política, está mais próximo da propaganda, né, do que da ciência. Essa vertente, essa crítica aos pilares da cientificidade da história, acentua, portanto, o feitio retórico ou da encenação historiográfica. Ao mesmo tempo, neste século, né, outra característica dessa historiografia é que neste século, estou falando do século XX, não no XXI, as obras de história vão ocupar a lista dos mais vendidos. A historiografia sai do nicho universitário, dos campi, né, e vai ocupar a lista dos best-sellers. Isso foi um fenômeno que parece que vai ter continuidade no século XXI, de obras historiográficas ocuparem lugar nas listas dos mais vendidos. Sobretudo a historiografia produzida fora da academia e por jornalistas. No Brasil nós temos o fenômeno de Laurentino Gomes, né, que escreveu algumas obras de história no Brasil, sobretudo no século XIX, que, para usar um termo da época, bombaram em termos de vendagem. Um historiador profissional acadêmico vendeu tanta obra de história como um tema do passado, né, uma reconstrução que se pretende ser historiográfica, né, o que mostra que as pessoas têm fome de história, né. Cabe aos acadêmicos, os historiadores acadêmicos, saber, sem abandonar o rigor, as teorias, etc. Tal, continuar oferecendo este material, porque esta demanda existe. Por fim, noticiemos algumas obras e autores representativos ou expressivos da historiografia escrita nos últimos 200 anos, ou o que estamos chamando aqui de historiografia contemporânea. Uma primeira delas, publicada entre 1833 e 1840, é a História da França, em 9 volumes, de Gilles Michelet. A obra aborda o passado da França, do século X ao século XV, e um marco inovador desta obra, segundo alguns intérpretes, é a introdução do povo como verdadeiramente agente histórico. Digamos que até aqui na historiografia o povo era sobretudo, isso é uma generalização, o povo era sobretudo plateia. Agora o povo se torna agente. Outra obra representativa ainda do século XIX, em 1852, é a História da Inquisição em Portugal, de Alexandre Herculano de Carvalho. É uma análise do surgimento e da ação da Inquisição em Portugal no século XV e XVI, né, feita por esse grande medievalista e romancista português. Há também uma obra brasileira que pode figurar nesse elenco, que é a História Geral do Brasil, a monumental História Geral do Brasil, inicialmente em 2 volumes, de Francisco Adolfo de Van Hagen. Não estranho o sobrenome, ele era de origem alemã. Essa obra focaliza a história, sobretudo política, do Brasil, mas não é só isso. Ele vai falar, por exemplo, de índios, tem capítulos assim, etnográficos, né? Não, é história política, cronologia de governo, mas é só isso não. Tem mais outras
pelo menos na parte preliminar. Focaliza a história política do Brasil entre o descobrimento e o começo do século XIX, quer dizer, a chamada independência. No plano internacional, ainda na Europa, nós temos a Cultura do Renascimento na Itália, publicada em 1860. Estou apresentando as obras na sua sequência cronológica, na ordem da publicação, das mais antigas para os mais contemporâneos. A cultura do Renascimento na Itália aborda o Renascimento como um sistema, em suma, introduz a noção contemporânea que temos sobre o Renascimento, porque obviamente os renascentistas não batizavam assim, né? Não concebia, era um título dado a posterior. Outra obra muito importante dessa safra da historiografia moderna é A Cidade Antiga, publicada em 1864, de Fustel de Coulanges. É uma obra que não é narrativa, é uma obra descritiva, aspas, né? Uma abordagem sincrônica e focaliza o quê? A religião dos gregos e romanos como sendo uma grande matriz ideológica, inclusive das formas políticas. É uma obra também muito erudita, né? E muito agradável, né? Essa obra de Fustel de Coulanges. Temos no plano nacional, ainda no plano nacional, além da História Geral do Brasil, os sertões, comecinho do século, né? 1900, do século passado. Os Sertões, publicado em 1902, de Euclides da Cunha. Os Sertões é o quê? Uma reconstituição etnográfica, militar, psiquiátrica, geográfica da Guerra de Canudos, ocorrida em 1897, né? E liderado pelo famigerado Antônio Conselheiro. Outra obra significativa, agora já é também do século XX, 1919, é o Outono da Idade Média, né? Do Johann Huizinga. Esse outono alguns consideram esta obra como sendo a matriz da história cultural que vai se desenvolver na segunda metade do século XX. Basicamente, aborda as formas de viver e de pensar no século XIV e XV. Bom, em 1939 temos outra obra marcante dessa nova história, nossa nova historiografia, que é a Sociedade Feudal, publicado em 1939 por Marc Bloch, um dos patriarcas da nova historiografia francesa. É uma abordagem do quê? Do sistema do feudalismo, né? Nas suas relações sociais, relações de parentesco, né? Indo do século IX ao século XIII, né? Sobretudo na Europa Ocidental. Nos anos 70 nós temos uma obra muito marcante, muito famosa, O Queijo e os Vermes, né? Que marca o surgimento de uma vertente historiográfica que recebe o nome de microhistória, que foi batizada como microhistória. E a obra retrata o universo cultural, mental, de um moleiro. Moleiro é que moía o trigo, né? De um moleiro italiano, né? No século XVI e perseguido pela Inquisição. Outra obra, essa lista também tem um quê de pessoal, claro, é O Grande Massacre de Gatos, de 84, que é uma obra exemplar de uma história antropológica, de uma história dos costumes, né? Não no formato francês, mas o autor é Roberto Darnton, né? É norte-americano. Em 89 temos outro grande marco, né? A cultura popular na Idade Moderna do Peter Burke. Realmente é um tudo é força, né? Uma obra que de uma erudição extraordinária e, na verdade, é
uma apresentação morfológica, né, ou tipológica dos componentes da cultura popular. Não é uma abordagem narrativa, não é uma abordagem cronológica, é uma abordagem... Aliás, isso é muito típico da pegada do Peter Burke, né? A influência da sociologia, né? Esses cortes. Né? E finalizar, em 1994, a Era dos Extremos, né? Muito famoso aqui no Brasil, do Eric Hobsbawm, que é uma história do século XX, tomando de 1914 a 1991, Primeira Guerra Mundial, até a queda do Império Soviético em 1991. A abordagem é cultural, é política e econômica. Eis em largos traços a historiografia. Terminamos com esta aula um passeio pela historiografia ocidental, desde a antiguidade até o século XX. Ficamos por aqui. Até a próxima.